Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mais um dia estamos aqui, mais uma segunda-feira, para a glória de Deus, para dizer a você que Deus é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele cuida de mim e que Ele cuida de você. Oh glória, oh glória. Deus é bom em todo o tempo. E hoje nós vamos estar aqui orando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor, pedindo a Ele que nos revista de toda a autoridade, de todo o poder que há em Deus, que há em Cristo Jesus, porque os tempos não estão sendo fáceis, né? Estão difíceis e se nós não formos resistidos da força de Deus, da autoridade de Deus, é difícil, viu? É difícil. Nós não iremos conseguir, porque a própria palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Por isso nós estamos aqui nessa segunda-feira para fazer o nosso devocional, para meditarmos na palavra do Senhor, para crer que nós servimos a um Deus santo, a um Deus poderoso, a um Deus grandioso, a um Deus onisciente, onipresente, a um Deus que não há outro igual, a um Deus infinito, a um Deus e não falta adjetivos para falar quão grande é o nosso Deus. Então, nessa manhã, nós iremos glorificar o nome do Senhor, nós iremos clamar o nome do Senhor, nós iremos orar e iremos nos colocar na presença do Senhor, crendo que Ele ouvirá a nossa oração e do céu Ele responderá e nos revestirá com o seu poder, em nome de Jesus, seu Filho amado. Glória a Deus. Pois vamos para a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, hoje nós iremos ler capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Mas hoje nós agora, nesse momento, nós iremos ler o versículo 14 e 15. E em seguida nós iremos orar. Orar, colocar diante de Deus a nossa vida e nos colocar de joelho na presença do Senhor. Aquele que pode, fica de joelho. Aquele que não pode, está trabalhando, ou está no trânsito, está ouvindo, aí no seu celular, pelo Facebook, mas se coloca com reverência na presença do Senhor. Então vamos ler aqui Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. E em seguida nós iremos orar. Vai dizer assim: o apóstolo Paulo ora novamente e diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nessa manhã Ele nos revista com a força dEle, com o seu poder. Senhor Deus, Pai amado, glorioso, santo, ó Senhor. Senhor, Tu és soberano, Tu és Deus grande, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus justo. Pai, nós colocamos diante do Senhor, nessa manhã, a nossa vida. Senhor, a nossa vida, o nosso homem interior,
Pai, nós colocamos diante do Senhor nessa manhã a tua igreja militante nessa terra, meu Pai. Oh Deus, aonde nós estamos atravessando tempos difíceis, aonde, Senhor, o teu povo necessita orar mais, te buscar, Senhor, e ouvir a tua voz, ser revestido, Senhor, de todo o poder, de toda a autoridade, Senhor. Hoje, Senhor, a tua igreja tem ouvido, Senhor, a voz do mundo. Senhor, tem confundido a tua voz, Senhor, mas nós te pedimos nessa manhã. Fazemos da nossa voz a voz do apóstolo Paulo. Por essa causa, Senhor, nós nos colocamos de joelho diante do Pai. Senhor, pela tua igreja nessa terra. Senhor, pelos nossos irmãos, Senhor, que congregamos juntos. Senhor, pelos teus filhos aqui na terra, em diversas denominações, aqueles que seguem, Senhor, verdadeiramente a tua palavra, e que muitos, Senhor, estão, Senhor, olhando para os governos desse mundo, estão, Senhor, sendo guiados, Senhor, pelas coisas desse mundo, mas nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos reveste, Senhor, de toda força, de todo o poder e de toda a autoridade, Senhor, para que nós possamos resistir, Senhor, os dias maus, para que nós não venhamos nos afastar da tua presença, meu Deus. Ó Espírito Santo de Deus, reveste a tua igreja, Senhor, que nós venhamos chorar na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós venhamos colocar nossa família diante de ti, aonde nós estamos vendo, Senhor, que o Deus desse século tem ceifado, Senhor, ele tem destruído famílias, ele tem alegrado, Senhor, pessoas, um engano falso, uma alegria falsa, Senhor, para arrebatar, Senhor, para o inferno. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã nós te pedimos, Senhor, nos dá autoridade, Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, abre os nossos olhos, Pai, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós oramos e já te agradecemos. Oh, glória. Amém, 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 amém. Minhas irmãs, eu creio que nós andamos hoje em um mundo muito corrido, correndo para as coisas dessa terra, acumulando tesouros nessa terra, aonde o ladrão rouba, aonde o ferrugem corrói, é o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vivenciando hoje. A falta de tempo com a família. E quando se tem tempo com a família, é dentro de casa. A gente vê os próprios pais e os filhos falando com os pais dentro da própria casa pelo celular. A gente, às vezes, eu não estou reclamando de quem tem a Bíblia no seu celular, não. Temos que ter, sim. Eu também tenho. Mas eu ainda sou do tempo que levo a minha para a igreja. Eu não substituo a minha Bíblia por um celular, nem para fazer a minha leitura em casa, e muito menos para levar para a igreja. Para levar para a igreja, para ela substituir a palavra do Senhor lá na igreja. Não. Nós temos que estar mergulhado na palavra de Deus. Nós não podemos nos distrair. É essa a palavra. Enquanto você está ali lendo, eu já observei alguns irmãos, está ali concentrado na palavra, e quando menos espera a gente escuta só um barulhinho, ou então o celular dá uma tremidinha. Aí fica naquela curiosidade. Eu vou olhar quem é. Eu vou olhar quem é. Aí deixa de fazer a leitura. Bom dia, Wesley Alencar. Deixa de fazer a leitura para olhar o recado que chegou no seu celular. Ou se você está em casa e não tem ninguém olhando,
quando você está fazendo a sua leitura, que chega uma mensagem, você deixa de fazer a leitura, vai ouvir a mensagem, ainda vai responder a pessoa. E deixa a palavra de Deus em segundo plano. Por isso que a igreja do Senhor tem esfriado. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14, 15, 16 até o 21. Ontem pela manhã na escola bíblica, o irmão Jardel levou uma palavra muito maravilhosa, aonde nós meditamos que nós temos que amar o próximo, que nós temos que observar o que nos tira da presença de Deus, como tratar a nossa família, esposo, filhos e amigos, ser orientado pela palavra de Deus. Bom dia, irmã Evanice. Creio que no Pará, também o Wesley Alencar no Pará. Mas muitos, meus irmãos, deixa eu dizer, tem se distanciado, não tem chorado mais pela sua família, não tem orado pela sua igreja. E quando foi à noite, o irmão Jardel, pela manhã, ele levou Efésios capítulo 4 e eu acompanhei essa leitura. E quando foi à tarde, eu fui ler a palavra para fazer o devocional hoje. E à noite, o pastor vai também levar uma palavra que está no Evangelho de Marcos, justamente falando também que Jesus chorou ao avistar a cidade, ao avistar Jerusalém. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele viu que o povo de Deus, estava esfriando na fé. O povo de Deus estava com seu coração se distanciando de Deus. E aí Jesus chorou. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mim e a você: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A igreja militante nessa terra, eu e você. O apóstolo Paulo estava orando pelos irmãos naquela época. E nós também estamos orando pelos irmãos, pelos nossos filhos, esposos, esposas que estão distantes do Senhor. Ele diz aqui, pela família, tanto no céu como sobre a terra. A família triunfante, a família que já está na glória, com a família que está aqui militando nessa terra. E ele diz, para segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, para que nós sejamos revestidos. Alguns dizem que nós não estamos em uma batalha. Eu não sei você, mas eu olho para o mundo e vejo uma batalha. Eu olho para dentro da igreja e vejo uma batalha. Alguém pode discordar de mim. Nós vivemos em um mundo que nós temos que aprender. É a palavrazinha que eu não sei pronunciar, né? O Glauder que diz às vezes aí, o Wesley Alencar, né? Nem vou pronunciar, porque às vezes eu tento pronunciar e não consigo. Mas nós temos que aceitar, respeitar o outro. Mesmo que você não aceite, mas você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Você não pode maltratar, sair maltratando as pessoas porque você não concorda com a opinião daquela pessoa. Só que nós não podemos nos acostumar com o que é errado. Nós temos que mudar, colocando em oração, colocando nossa mente diante do Senhor, para ser revestidos de toda a força do Senhor.
E aqui nós vamos ver que às vezes até dentro da igreja, pessoas, um não concorda com a ideia do outro. E nós temos que ver que a nossa luta não é contra os irmãos. Não é contra sangue, não é contra carne. Nossa luta, meus irmãos, não é contra partido político nessa terra. E os irmãozinhos ainda têm isso nas igrejas. Meus irmãos, nós temos é que orar. Está aqui, ó, o apóstolo Paulo, ele está orando para que a igreja do Senhor seja revestida, para que não se perda um irmão discutindo com o outro. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria é o céu. Aqui nós temos sim que exercer o nosso papel. Ore a Deus, coloque diante do Senhor e espere ouvir do Senhor qual vai ser a sua atitude. E é com você e Deus. É com você e Deus. Não tem que estar brigando por A mais B, não. Nós temos que nos revestir, nos fortalecer com o Espírito Santo, o nosso homem interior. Buscando o Senhor, e ele vai dizer, assim habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós temos que estar alicerçados em Cristo. Hoje, uma irmã dá uma opinião, aí outro já não gosta, aí outro já critica, aí termina um ficando de cara torcida para o outro. Eu estou falando, meus irmãos, é no meio do povo de Deus. O mundo jaz o maligno, não podemos fazer nada, não. É dentro do povo de Deus. Aqui Paulo estava orando pela igreja do Senhor Jesus na terra. E ele vai dizer aqui, no versículo 18, ele diz, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomado de toda a plenitude de Deus. Todo o poder de Deus. Meus irmãos, não é do poder de Deus, é de todo o poder de Deus. A igreja do Senhor. Quando nós oramos pouco, nós temos pouco poder. Eu acho que na sua igreja, eu acho que os irmãos até comentam isso com você, né? Quando nós oramos muito, nós temos muito poder. Por que, irmã Solange? É força no braço? É não, meus irmãos. É o nosso homem interior, está revestido de todo o poder do Senhor. Mesmo que nós venhamos atravessar um vale, nós estamos fortalecidos no Senhor. Mesmo que nós venhamos ser colocados à prova, nós estamos revestidos do Senhor. Mesmo que você seja colocado diante de alguém assim, ó, para bater de frente, você vai lembrar aqui, ó, desse versículo 17, assim habilite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando Cristo está em você, quando você está alicerçado em Cristo, você mede até as palavras. Tem a hora de falar, tem a hora de calar, tem a hora de abraçar, tem a hora de se afastar. Para isso, é o Senhor quem nos fortalece, quem nos reveste, quem nos orienta, aquele que está arraigado, alicerçado no Senhor. Agora, aquele que toma decisões pelo momento,
ele fere pessoas, ele se magoa, ele se distancia das pessoas na hora errada, ele não sabe o que fazer. Toma decisões precipitadas. E a palavra vai dizer aqui, no versículo 19, e conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda plenitude de Deus, de todo poder. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós não somos um vaso, nós somos um vaso de barro, mas usado por Deus. E Ele usa. O poder não é seu, o poder não é meu, o poder é do Espírito Santo de Deus. E Ele vai dizer, a eles seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oh, minhas irmãs, meus irmãos, a igreja do Senhor precisa, como o pastor falou ontem. O pastor, ele falando ontem, e eu trouxe para a minha vida. Eu disse, meu Deus, eu preciso me colocar mais diante do Senhor. Eu acho que as irmãs têm percebido, eu não tenho entrado muito em redes sociais. Eu tenho me afastado um pouco. São coisas que entristecem, eu não gosto de dar opinião nisso e naquilo, eu não gosto. São coisas que nos entristecem. Mas nós temos que orar ao Senhor. Colocar nossa família diante do Senhor. Clamar a Deus, ser revestido de autoridade de Deus. Você já... Imagine, pense aí, volta um pouquinho no tempo. Um tempo que você orava mais, que você jejuava por alguma causa, que você chorava na presença do Senhor. Mesmo que as coisas não acontecessem do seu jeito, mas você tinha aquela paz. Você sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele não estava, ele está. Ele está. Independente de você estar buscando ele ou não, ele está no controle de todas as coisas. Agora, quem precisa buscar ser revestido é eu e você. Para quê, irmã Solange? Para que nós possamos enxergar. Para que no dia mau nós venhamos enxergar a força que vem de Deus. A força que vem de Deus. Se nós... Eita Deus, meu carregador está indo para... Meu carregador não, meu suporte está quebrando. Ele vai descendo, vai descendo. A gente coloca diante de Deus situações. Teve situações que eu creio que você já teve vitória. Mas teve situações que você colocou diante de Deus que para você era impossível. Mas que foi resolvida também. E que talvez você hoje esteja passando por uma luta e que você não esteja se lembrando do que Deus fez e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pensando ou pedindo. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vamos ver lá na época quando Josafá está ali cercado por aqueles reinos, se juntam ali contra Josafá. E ele se vê impossibilitado
E ele ora ao Senhor. E o Senhor, a única arma que o Senhor manda ele usar é colocar os levitas, colocar ali o povo de Deus para louvar em frente a 3 exércitos, não me lembro direito, que vinha contra o povo de Deus. E naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil, se eu não me lembro, não me falha a memória, em uma só noite. Ele orou e eles foram revestidos de poder. Nós vamos ver muitas batalhas do povo de Deus que estavam ali em situações difíceis e que Deus ouviu e que Deus agiu. Pessoas que estavam para morrer e Deus curou. E nós vamos lembrar, nesse tempo presente, de pessoas que estavam enfermas, prestes a morrer também. E que nós oramos e que Deus agiu. Casamentos que estavam prestes a ser destruídos, que a igreja do Senhor orou e foi restaurados. Filhos que estavam fora de casa, que a igreja do Senhor orou e a situação foi resolvida. O nosso Deus, ele não muda. Está faltando eu e você orar mais por uma causa específica na sua casa. Orar mais pela sua igreja. Orar mais pelos nossos filhos. Chorar. Nós nos conformamos com a situação. E eu acho que como Jesus chorou ao olhar para Jerusalém, 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 eu acho que ele chora também ao olhar para mim e para você. Porque talvez nós não estejamos mais chorando pelos nossos familiares. Achamos que a situação já está bem. Vai ser desse jeito mesmo, ele vai se afastar, eu não posso fazer nada. Entregamos os pontos. E aqui o apóstolo Paulo diz: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, colocando toda a igreja, tanto a igreja triunfante como a igreja militante na terra, para que sejam revestidos, fortalecidos de toda a plenitude, de todo o poder de Deus, para que sejam arraigados, alicerçados no amor de Jesus Cristo. Eu acho que chorando, viu? Eles tinham o hábito de orar em pé, mas se jogou de joelho. E você? E eu? O que nós temos feito? Ontem, quando o pastor falou, parecia até uma coisa combinada, só que a leitura dele estava no Evangelho de Lucas. A leitura do irmão ontem estava realmente em Efésios 4, que foi aqui do versículo 1 ao versículo 6. Mas eu lendo o versículo 3, eu disse: Senhor, vai ser essa palavra. Quando é à noite, o pastor leva uma palavra aonde diz que a igreja do Senhor não chora mais. Não se colocam mais. Vamos juntar os irmãos para um momento de oração, para chorar na presença do Senhor, rasgar não só nossas vestes, mas o nosso coração na presença do Senhor. Vamos experimentar a boa e a perfeita vontade de Deus, rasgando
o nosso coração diante de Deus, nos humilhando, porque a palavra do Senhor diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, contrito. A maioria dos corações hoje está, sabe como? Ó? Assim, orgulhoso. Você não pode mais ouvir uma palavra na igreja, que você se afasta. Dentro de casa, se você escuta uma palavra que lhe magoa, você também se afasta do abraço, não quer mais orar. Eu passei um tempo, antes do meu esposo conhecer a palavra do Senhor, que era um tempo tão difícil, que eu orava todos os dias. Eu já dei esse testemunho. Eu orava todos os dias pelos meus filhos, pela minha vida, pela igreja, mas por ele eu já não orava mais. Era muito difícil você orar por uma pessoa que estava sempre lhe magoando. Mas a palavra do Senhor diz que até os descrentes é fácil orar pelas pessoas que estão lhe tratando bem, pelas pessoas que estão lhe amando. Ai, como é bom você abraçar aquela irmã que nunca mais você viu, que lhe trata bem, aquela amiga, aquele amigo, como é bom. Mas como é difícil você amar o seu inimigo. Ou você orar por aquela pessoa que lhe trata mal. Como é difícil. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que fazer isso. E aí eu passei a orar, orações de uma palavra só. E eu fui me adaptando, e Deus, a palavra do Espírito Santo foi entrando no meu coração. Quando eu me peguei, eu já estava orando por ele. E eu fui sendo tratada. Isso há uns 20 anos atrás. Eu fui sendo tratada, eu também fui sendo tratada. Então, quando nós oramos e nos colocamos de joelho por a vida de alguém, Raniele Oliveira, por a vida da igreja, por a vida das pessoas que nos magoam, que nos maltratam, pela vida dos nossos filhos que estão distantes do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer aqui que nós vamos ser revestidos. A palavra vai dizer aqui para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Nós vamos ser fortalecidos espiritualmente. E vai dizer, assim habite Cristo em vossos corações pela fé. De tanto você orar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está lendo a palavra de Deus e aquela palavra está entrando no seu coração. E você está sendo fortalecido. E vai dizer aqui, estando vós arraigados e alicerçados em amor, que é Jesus, a fim de poder descompreender com todos os santos, com toda a igreja, com todos os seus irmãos em Cristo, os seus filhos. Vai dizer qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você entender, quando você conhecer o tamanho, o poder do amor de Cristo por você, aí você vai ser revestido de todo o poder de Deus. Quando você passar a amar as pessoas que lhe magoam, que lhe maltratam,
Quando você passar a orar pela igreja, chorar pela sua família, chorar por algum vizinho que você está vendo que está maltratando a sua família, que está distante dos caminhos do Senhor, chorar por alguma jovem que você está vendo que está entrando no mundo de prostituição, de droga, nós temos que orar, colocar diante do Senhor e pedir libertação, não nos acomodar, não dizer, não, está tudo bem dentro da minha casa, meus filhos estão bem, minha casa está bem aqui dentro das quatro paredes, está tudo bem. Então o mundo não posso fazer nada. Nós temos que orar ao Senhor. Pedir a Ele para nós sermos fortalecidos. Para que nós venhamos acolher. E aqui vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em quem? Em nós, meus irmãos. Se nós estamos fortalecidos, alicerçados e arraigados no Senhor Jesus, o poder dele está operando em nós. Nós vamos orar pelas pessoas e elas vão ser curadas. Nós vamos chorar com os que choram, nós vamos nos alegrar com os que se alegram, nós vamos ajudar o que está faminto, nós vamos ter um abraço para aquele que está carente. É isso. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo. Ele está orando para que a igreja do Senhor venha se colocar em prontidão. Venha orar, venha chorar e dizer, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, fortalece, me restaura, Senhor, para que eu possa estar ao lado dos irmãos, para que eu possa estar lutando pela minha casa, para que eu não venha desistir. Senhor, eu estou aqui fortalecido no Senhor e na força do teu poder, Senhor. Eu aqui, a irmã Solange, sou fraca, mas quem opera em mim é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Não é qualquer um, não. É o Todo-Poderoso, Deus grande. E vai dizer, no versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. A glória não é minha. A glória não é sua. Você não está revestido de poder para a sua glória. Não. É para ser usado. Você é um instrumento. Tem gente aí se achando poderoso dentro das igrejas. Chegou a estrela. Vai ser tudo destronado, porque o trono só tem um dono. Ô, glória! Só o Deus Todo-Poderoso. É dele a honra, é dele a glória, é dele o louvor. E nós só vamos dizer, santo, santo, santo. Deus Todo-Poderoso, a tua igreja, Senhor, militante nessa terra. E quando juntarmos com a igreja triunfante no céu, vai ser só hosana, hosana, hosana nas alturas. Glória a Deus. É assim, meus irmãos. A glória é para o Senhor. Eu, às vezes, tenho me afastado muito, porque quando eu olho, eu vejo cada situação que eu digo, Senhor, em nome de Jesus, liberta, Senhor, os teus servos. Senhor, liberta aqueles que estão achando que são fortes o suficiente para guerrear com as suas próprias forças. Estão se achando a última Coca-Cola do deserto. Como diz o povo do mundo, a última bolacha do pacote, o biscoito do pacote. Estão se achando importante demais. E estão deixando de orar pela igreja do Senhor. Estão deixando de chorar pelos seus próprios pecados. Nós temos que chorar pelo nosso próprio pecado. Quando nós reconhecemos que nós somos pecador, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós buscamos estar na presença dele, nós temos vontade de chorar sim.
e dizer: Senhor, quão miserável e quão pecador, Senhor, eu sou. Mas, Senhor, que eu venha te buscar para ser usado por ti. Que o Senhor venha me limpar, me usar na tua obra, Senhor. É para isso que nós temos que buscar. É para ser usado pelo Senhor. Vamos cantar um louvor. Minha garganta está muito seca por causa do vento. Vamos cantar um louvor e em seguida iremos orar para que o Espírito Santo nos encha com o seu poder, nos revista com a sua autoridade e nos traga para a presença dele. E que nós venhamos chorar na presença dele, em nome de Jesus. É um cântico muito pequenininho, mas ele assim fala muito ao Senhor e diz: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Oh, glória! Que nessa manhã você venha se derramar na presença do Senhor. Que você venha chorar na presença do Senhor. Como ontem o nosso pastor falou, entre no seu quarto, deixe o seu celular na sala, feche a porta e coloque diante do Senhor todas as situações. Ai, mas eu levo para ouvir o louvor. Não se afaste, deixe ele num canto e só chore na presença do Senhor e diga: Pai, eu estou aqui na tua presença, Senhor. Senhor, limpa meu coração. Senhor, trabalha, Senhor, no meu orgulho. Senhor, tira de mim tudo que não te agrada, Senhor. Oh, meu Deus, eu necessito, Pai, da tua presença na minha vida. Senhor, eu preciso, Pai, que o Senhor trabalhe, Pai, na minha família, que o Senhor trabalhe, meu Deus, na minha casa, Pai, na minha igreja, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, nessa manhã, Senhor, trabalha, Pai, em nós, oh Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã, meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, buscar a tua presença, chorar na tua presença, clamar, Senhor, a tua presença, meu Deus, em nossas vidas, oh Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus santo, porque tu és um Deus, Senhor, soberano, tu és um Deus grandioso, tu és um Deus amoroso, Pai. Então, nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa família, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e já te agradecemos. Glória a Deus. Vocês viram que a minha gatinha pulou 2 vezes aqui em cima de mim? Ela pensou que eu estava chorando. Se eu estou de joelho orando, ela fica batendo em mim. Se eu falo alguma coisa, ou se eu estiver chorando de verdade, pois ela vem e ela começa como quem está falando comigo, passando a mão em mim. Aí agora ela me viu falando em voz alta, ela colocou os pés aqui, entrou por baixo da mesa, que eu estou na mesa, ó. Ela veio por baixo e subiu no meu colo, como quem diz: eu estou aqui, você não está só não, né? Porque eu estou falando e clamando ao Senhor. Então Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, meus irmãos. E quando nós choramos na presença do Senhor, ele ouve a minha oração, ele ouve a sua oração.
Ele ouve, então não deixe de orar, não deixe de chorar. Clame a Deus, coloque essa causa diante do Senhor e se ponha de joelho pela sua família, pela sua igreja, pela nação brasileira. Pela nação brasileira, em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, Senhor, pela tua maravilhosa presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. E até segunda-feira, se for a vontade do nosso Deus, que nós estejamos aqui para a glória de Deus, para a honra de Deus e que todo louvor seja dado a Ele, toda glória seja dada a Ele. Eita, não é a você, Nina, tá vendo? É a Deus. Cheiro, minhas irmãs, cheiro. Deus abençoe cada uma de vocês. Amém.